Então, nós vamos começar hoje a nossa quinta aula. Gente, não é aula, tá bem? Na verdade, é um compilado de ações que eu coloquei aqui. Me comprometi com vocês aqui do um grupo que nós temos, que nós estamos vindo aí desde 2023, e eu resolvi compartilhar com vocês do Instagram. Então, é o seguinte, começamos com 16 dias antes do final do ano, hoje é nosso quinto dia, então nós estamos aí há 11 dias antes do final do ano, e cada dia eu vou trazer uma dica que nada mais é do que uma ação simples para você trabalhar na sua casa, no seu ambiente, de uma forma bastante eficaz, com zero custo, tá? Zero, totalmente zero. Coisas que você pode fazer. Kátia, o que que é isso? Isso são ações que eu sempre uso no meu projeto de arquitetura, é, que para fazer qualquer direção, para fazer qualquer decisão no projeto, a gente faz essas ações, né? Essas ações elas estão embutidas aí em todo o processo, seja uma pequena reforma, seja um projeto do zero, seja uma pintura, coisas simples que a gente pode estar fazendo aí é, na arquitetura. E eu sempre, ao longo da minha carreira, eu sempre presenciei, né, como eu já disse nos outros vídeos, as mudanças que as pessoas fazem, né? Então elas vêm com esse intuito, com esse ânimo, né, de fazer mudanças. E como eu também fiz formação na parte das personalidades das pessoas, PNL, programação neurolinguística, eu percebia, já para trabalhar com arquitetura, para entender mais o ser humano, as pessoas elas buscam essa mudança no externo para mudar o interno. Então, às vezes, uma necessidade interna você busca no externo. E por que isso, Kátia? Porque tudo que a gente aprendeu, a forma da gente agir no mundo, é através dos sentidos, né? Então, tudo aquilo que você enxerga, você sente e você ouve, né? Então, os sentidos, eles nos dão informações que fazem com que nós tenhamos sensações, sentimentos e ações. Então, a arquitetura, ela influencia sim, diretamente em quem você é, nas coisas que você sente, nas coisas que você pensa e como você age. Então, a arquitetura ela faz isso. E hoje, nesse quinto dia, essa ação de hoje, essa dica de hoje, é, é uma é algo que ninguém fala, é algo que eu nunca ouvi essa colocação, né? Eu não, ela tá tão assim embutida ali na arquitetura que a gente não ressalta e as pessoas não percebem isso. Então, eu vou te contar o que ninguém fala, o que ninguém te conta da arquitetura. O que que mais te cansa dentro de uma casa? O que que cansa você, né? Não é o que falta, é o que sobra. Então, muitas vezes a gente busca preencher nossa casa, preencher de coisas, e às vezes o que está faltando são espaços vazios, tá? Então, hoje a gente vai falar de algo que parece muito simples, mas que muda completamente a forma, como a gente se relaciona com o espaço e o que que esse espaço vai trazer para a gente, que é o vazio. Então, vazio. Sim, o vazio. A arquitetura precisa ter espaços vazio, sem nada, tá? É importante isso. Então, espaços vazios também são projetos. Então, nos projetos, nós deixamos espaços vazios, tá? Nós deixamos, como a gente deixa, às vezes, espaços completos com mobiliários, com objetos, espaços para iluminação, para luz, para a natureza, a gente também precisa ter espaços vazios, tá? E uma coisa que eu sempre pensei assim, como que eu vou ensinar as pessoas tudo isso, né? Eu não tinha compilado tudo isso, porque isso tudo a gente faz no decorrer do projeto, e os projetos são complexos, então eu nunca tinha mapeado de uma forma tão simples que as pessoas pudessem realmente replicar de uma forma completamente simples. Outra coisa que eu sempre ouço na arquitetura, que eu sempre ouvi na arquitetura ao longo desses 31 anos é: ah, eu não tenho dinheiro para arquitetura, ah, eu vou fazer eu mesma, ah, é arquitetura como se fosse algo distante, né?
Então, gente, faça você mesmo aí nessas pequenas mudanças, faça as mudanças que você faz sempre, só que direcionado, sabendo o que você está fazendo. Então, hoje nós vamos falar dos espaços vazios que você tem que ter, que a arquitetura tem, que você tem que ter na tua casa, que tem que ter no seu trabalho. Então, precisa ter espaços vazios. Isso também faz parte do projeto, tá bom? Então, muita gente acha que a casa boa é casa cheia, né? Casa boa é casa cheia. Nem é cheia e nem completamente vazia, tá? Então, às vezes as pessoas querem ela cheia de móveis, cheia de objetos, cheia de informação, mas o corpo não pensa assim, tá? Isso, quando eu tô falando isso, pessoal, não tô querendo dizer que tem que ter a casa ser também minimalista, tá? A casa, ela tem que ser para o seu padrão, ela não tem que ser essa tendência ou outra tendência, isso também está errado. Não tem que ser algo, tem que ser aquilo que te traz algo de importante, aquilo que te traz algo significativo. Então, isso é muito bom. Então, então eu quero que você, aqui o que eu estou dizendo, quando eu estou dizendo vazio, você não pensa numa casa completamente vazio. Eu só quero que você tenha a percepção que a casa, que vazio também faz parte. Entendeu? Você não tem que preencher tudo. E aonde você vai deixar vazio e onde você vai deixar cheio, também você vai estar percebendo, tá bom? Então, o corpo, ele não pensa assim. Quando tá tudo muito cheio, tá tudo tendo muita informação. Quando eu preencho um vazio, ele tem que ter uma intenção, ele tem que ter um objetivo. Então, o corpo, ele não pensa que eu tenho que encher tudo, tá? O corpo precisa de respiro. Então, nós precisamos ter respiro na casa, que é o vazio, ele dá um espaço para a mente. Como eu disse, tudo que a gente aprende vem dos sentidos, né? Do sentir, do ver, do ouvir, do cheirar. Então, às vezes, a gente precisa ter espaço vazio até para nossa mente se liberar, porque senão todo espaço completo, ele vai estar informando algo, vai estar falando algo, vai estar nos mostrando algo. Quando tudo está ocupado, o seu olhar cansa, tá? Porque ele tem que estar pegando aquela informação. A mente acelera e o dia fica mais pesado, mesmo sem você perceber. Gente, na maioria das vezes você não percebe, é automático, é um sentimento de cansaço que você não vê. Eu costumo contar essa história das minhas mentorias e quando eu faço os cursos. É, Teve uma vez que uma clínica me chamou porque ela reformou toda a clínica, pintou, fizeram uma por conta própria, e daí simplesmente ela começou a perder paciente. E a clínica estava recém-pintada, recém-organizada, ela começou a ter não ter mais os pacientes que ela tinha antes. Então as pessoas iam embora, não esperavam mais. E daí o que que eu fui lá fazer um diagnóstico, né? E na recepção eles tinham feito um sofá muito bonito, muito confortável, né? As pessoas ficavam sentadas, uma televisão lá na frente. Mas o que que eles fizeram? O teto tinha um rebaixo e esse rebaixo do teto eles pintaram de uma cor mais intensa. Eu acho que era um laranja. Então a clínica estava mais clarinha e aquele laranja lá no teto, que eu acho que tinha a ver com a logo da clínica. E quando eu sentei, quando eu olhei aquilo, eu percebi o que que estava acontecendo, né? Porque o que que acontece? A gente não olha para onde a gente quer, a gente olha para onde as coisas chamam o nosso olhar. Então, quem estava sentado ali na recepção, tipo sentado, né, para olhar a televisão, senta, o olho fica relaxado aqui. Só que, como tem a cor aqui no teto, o que que o olho faz? Ele faz isso, ó. Ele não consegue ficar aqui relaxado, repousando. Ele vai ficar fazendo esses movimentos oculares. Quando ele faz esse movimento ocular sem perceber, ele cansa, dá um estresse na pessoa. Então, 10 minutos podem parecer que passou horas, né? Por causa desse cansaço, desse movimento ocular sem esse registro da mente. Então, detectei isso, pedi para eles mudarem, né? Fiz ali o diagnóstico e eles mudaram e realmente tudo ficou muito bom. Então, Kátia, quer dizer que não pode pôr cor mais intensa no teto? Gente, pode tudo.
Depende do que você quer, qual é a intenção. Se a gente tem a intenção que você olhe para um determinado lugar, você põe uma cor de destaque. Ou então, se você quer que a pessoa fique em repouso, você pode até pôr uma cor de destaque em cima, mas você põe outra embaixo, que daí eu consigo ficar parado com o olhar. Então, é, esse caso foi bem interessante, porque onde os sentidos fazem, nós temos sensações e com isso nós temos ações, né? Nesse caso, as pessoas ficavam mais cansadas, mais irritadas, enfim, não conseguiam, elas perdiam a noção do tempo e daí acabavam saindo. Então, gente, mesmo sem você perceber, eu quero que você faça uma pergunta, tá? Você já entrou num lugar bonito, mas saiu cansado? No caso desse exemplo que eu dei nessa clínica, ou então você vai num lugar que é muito bonito, que as pessoas estão. É bonito, é considerado bonito e você também achou bonito. Só que você cansou, você saiu de lá cansado, não é uma coisa que te cansa. O sentimento depois é cansaço. Já aconteceu isso com você? Comenta depois aqui pra gente fazer e debater, tá bom? E você que tá aqui do grupo, coloca lá depois no nosso grupo de WhatsApp, porque eu quero saber o que que você já sentiu isso, tá? E a gente pode ter um debate muito mais profundo. Então, o valor do vazio. Na arquitetura, o vazio não é ausência, tá? O vazio não quer dizer que ele está ausente, ele tem uma intenção. E não tá, porque tem vazios que tá pedindo alguma coisa lá, tá faltando. Mas o vazio em si, quando ele é pensado, ele não é ausência, tá? Ele é uma pausa. A gente tem uma pausa do sentir, do andar, do perceber. Sabe quando você está tomando um café e você toma uma água para limpar o paladar, ou você vai mudar de comida, você faz aquele vazio, aquele limpar, é mais ou menos isso, tá? Então, o vazio, ele é um silêncio visual, ele dá um repouso para a nossa visão, o espaço para o corpo descansar, tá? Nem toda parede precisa ter algo. Nem toda mesa precisa estar ocupada, nem todo canto precisa ser preenchido. Casa cheia demais cansa, espaço vazio acolhe. Então, gente, hoje nós estamos falando do vazio, entenda, tá? Por isso que ele está aqui no quinto dia, porque pensa sobre os vazios da sua casa. Não queira só preencher, tenha uma intenção para fazer isso, tá? Então, o erro mais comum é achar que o vazio está incompleto. Tem vezes que realmente a gente fala assim, nossa, ali tá faltando tal coisa. Isso é bem real. A nossa mente, o nosso corpo percebe que ali tá faltando algo. Então, toda vez que você passa por aquele canto, você fala, nossa, tá faltando algo aqui. Daí você vai lá e completa. Mas tem vezes que tá demais e você precisa retirar. Você precisa deixar esse vazio na tua arquitetura, nos lugares, na tua casa. Você tem que ter esse respiro, tá bom? Tem que ter essa sequência. Então, muitas vezes, gente, as pessoas acham que o vazio está incompleto, né? E as pessoas costumam preencher por ansiedade, preencher por costume, preencher porque acha que precisa. Mas muitas vezes o que a casa está pedindo não é mais coisa, é menos, tá? Então você tem que ter esse olhar para tua casa, para o teu ambiente e ver. Precisa retirar? Retire, tá bom? Então, gente, como é isso que nós estamos fazendo aqui, essas 16 ações, 16 dicas que são relíquias, que são muito importantes, que eu resolvi dar de presente para vocês. Também eu estou trazendo uma ação simples, né? Que você toma consciência e toda vez que você for fazer uma mudança, uma escolha dentro da sua casa, você já vai poder fazer dessa forma. A ação de hoje é simples, mas extremamente poderosa, tá? Então, papel e caneta para você anotar aí e fazer, tá? Não precisa fazer hoje, gente. O importante é você saber disso e fazer aí no ano de 2026 ou o ano que você quiser, de uma forma bem mais consciente, tá? Escolhe o único ponto da sua casa. Lembra que a gente está escolhendo sempre um ponto da casa? Porque é isso. Você não vai mudar a casa toda. Escolhe um ponto que você queira mexer, tá?
Uma prateleira, uma mesa, um canto, um aparador. Escolhe um móvel ou um canto mesmo. Pode ser um móvel, uma estante, que seja uma gaveta, uma parte do armário, tá? E agora faz só isso. Primeiro escolha um só, gente, um só. Retira um objeto dali. Vai lá e retira um objeto. Aquilo que tá demais, tá a mais. Retira apenas um e não coloca o outro no lugar para deixar o espaço. Então escolha algo que você percebe que tá mais e retira. Ai, Kátia, mas onde que eu vou colocar esse objeto? Geralmente, gente, é um objeto que você não usa, é um objeto que não faz sentido, que não diz nada para você, tá? Lembra? Você associa isso às nossas outras ações que nós falamos aqui. Nós estamos na quinta. Então, procura sempre um objeto que não faz sentido para você nenhum, tá? E não coloca nada ali, nada mais. Depois que você fizer esse movimento, você observa, olha, observa seu corpo, observa seus olhos, observa a sensação. Muita gente sente alívio, como se a casa respirasse, e quando a casa respira, você respira junto. Então, faça isso. Você pode fazer ao longo do ano. Toda vez que você sentir algo que precisa fazer na tua casa, você pode usar essas 16 ações, ou uma delas. Então, nesse caso do de hoje, você escolhe aí um canto e retira alguma coisa, uma só. E sente o que que você sentiu com aquele espaço que ficou vazio ali. Deu mais espaço? Porque, gente, quando a gente retira, tem espaço vazio, a gente libera também para a gente buscar outra coisa. Às vezes a gente viaja, ganha presente, fala, nossa, que coisa bonita, onde que eu vou pôr em casa? Ah, eu vou levar para aquele espaço tal. Não, eu não vou levar porque eu não tenho espaço em casa, né? Tenha essa conversa com a tua casa, com os espaços vazios, tá bom? Enquanto você se escuta, se fizer isso, você se escuta, você se observa, você pode estar trazendo isso para a gente conversar. Então, me conta aqui nos comentários, e você que está lá no grupo do WhatsApp, conta lá no grupo do WhatsApp, qual espaço da sua casa está cheio demais hoje? Qual o espaço que você, mesmo sem você olhar, você já sabe que tem demais, você tem que mexer? Conta para mim. E isso, voltando a reforçar, não é sobre minimalismo, é sobre consciência, tá? É tomada de consciência. Então, o que que a gente pode concluir com isso? O vazio na casa ensina algo importante. Nem tudo precisa ser preenchido. Nem todo espaço precisa ser resolvido. Às vezes, o que falta na vida é exatamente o que sobra no ambiente, tá? Às vezes tá demais. Ah, Kátia, eu não tenho espaços vazios na minha casa. Tá bom, tá tudo bem. Só toma consciência que espaço vazio também faz parte. O vazio não é falta, o vazio muitas vezes é autocuidado, tá bom? E hoje você cria um pequeno vazio consciente na sua casa. Só um. Depois observa como você se sente ao longo do dia com essa tirada desse movimento dentro da tua casa. E se essa live te faz sentir, se faz sentido para você, compartilha com alguém, gente. Eu vou ficar muito feliz que as pessoas saibam disso e que as pessoas, dona de casa, qualquer pessoa, todo mundo tem uma casa, todo mundo tem um quarto, todo mundo tem um espaço, né? Ou deveria ter. É, então, toda mudança, toda escolha, faça de forma mais consciente. Você vai ver o quanto que isso vai impactar, só que daí positivamente quando você toma consciência, e não negativamente, muitas das vezes, tá bom? Então, compartilha também com aquela pessoa que vive mudando a casa, mas vive reclamando que tá tudo pesado, que não consegue executar uma mudança. A arquitetura não é só o que você coloca, e também o que você não escolhe não colocar, tá bom? Eu estou muito feliz, espero que vocês estejam. Então, comentem aqui abaixo para eu saber. Se vocês já perceberam, vocês que estão acompanhando, vocês sabem que sempre tem a live e depois também tem dois ou três.
é, reels, vídeos curtos que eu falo sobre esse tema. Então, bom dia para vocês. E amanhã, gente, a gente vai ter o nosso sexto encontro. E olha, cada dia de ação que tem, eu fico mais impactada o quanto que é importante, o quanto que isso faz diferença para você. Então, aguarde amanhã, que o tema de amanhã tá realmente incrível.